Opa, e aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que gera muita discussão entre contadores, entre empresários, entre auditores da Receita Federal, que seja entre advogados também, que é o Prolabore, no sentido de que eu sou obrigado a pagar um Prolabore mensalmente para mim como sócio, né, ou uma empresa aí a pagar prolabore aos seus sócios cotistas, sócios administradores? Isso é algo que eu quero conversar com vocês e é um assunto que gera muita discussão no contexto empresarial como um todo. Algumas pessoas entendem que não, né? Que não existe essa obrigatoriedade de estabelecer um pagamento de prolabore, outras pessoas entendem que sim, que você tem essa obrigação. Então, no vídeo de hoje vamos conversar sobre isso. No final, eu vou dar a minha opinião sobre isso. Se as empresas, né, as sociedades, elas são obrigadas ou não a dar aí, a estabelecer um pagamento de prolabore. Para iniciar essa conversa, é interessante que a gente entenda o que é o prolabore. O prolabore nada mais é do que uma espécie de remuneração, isso é fato. Então, assim como, por exemplo, a gente tem, o salário que a gente recebe, um honorário que a gente recebe prestando o serviço como pessoa física, a distribuição de lucros que o empresário ele pode receber, decorrente do negócio que ele empreende, o prolabore também é um tipo de remuneração. Só que, diferente da distribuição de lucros, por exemplo, o prolabore é um estilo de remuneração que nasce, né, a partir do trabalho, né. Então a gente até vê no próprio nome desta remuneração, que tem o labore, que vem de labor, né, de labor, de trabalhar, de exercer uma função, exercer um cargo, eh, exercer alguma atividade, em algum contexto. Então, na sua essência, isso é o prolabore, é o sócio, ou um administrador, ele ser remunerado pela função, pelo trabalho que ele está exercendo ali naquela sociedade. Como eu comecei, a mencionar, né, qual é a maior diferença entre o prolabore e a distribuição de lucros? É a natureza desse rendimento. Como eu falei, o prolabore ele nasce, do trabalho, então é o sócio em relação à sociedade. Então, nasce este prolabore, nasce esse rendimento do trabalho. A distribuição de lucros, por exemplo, que são os 2 rendimentos que têm mais, volume, né, no nosso contexto empresarial de pequenas e médias empresas, a distribuição de lucros, ela nasce do capital que você empregou como ou um capital em serviço, pensando aí numa sociedade simples, por exemplo, ou um capital em dinheiro que você injetou, numa sociedade como sócio cotista, ou um imóvel que você, integralizou numa sociedade e e este imóvel ele foi colocado à venda, ele foi vendido ou ele foi alugado e gerou essa renda que gerou um lucro, e você distribuiu esse lucro, por exemplo, então a gente consegue observar essa diferença, que a distribuição de lucros em comparação com o prolabore, é uma remuneração que nasce do capital, né. Então com isso, o que que a gente pode tirar de diferença partindo do contexto tributário? O prolabore, como é uma remuneração pelo trabalho, a gente vê que a gente precisa atender, à legislação, à parte tributária, que fala sobre remuneração do trabalho, sendo ele, na condição de CLT, né, segurado empregado, ou apenas aí, um contribuinte individual. Então, eh, o prolabore nesse cenário, a gente vê que incide, por exemplo, INSS, né, na parte ali do contribuinte que a empresa retém, por exemplo, lá no percentual de 11%, e pode incidir também, a depender aí da renda, desse contribuinte, o imposto de renda retido na fonte. E a depender da empresa, ainda ela pode ficar sujeita a pagar, 20%, a título de INSS patronal. Então a gente vê que essa remuneração chamada prolabore, ela carrega consigo, por ser, né, por ter essa natureza de remuneração do trabalho, ela carrega com ela
uma maior carga de impostos, de tributos, junto com a remuneração. A distribuição de lucros, não, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Se for uma empresa do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, a legislação já prevê que eh, não vai incidir imposto de renda, por exemplo, na distribuição de lucros, né, nos lucros que são pagos ou creditados, desde que você tenha aí a escrituração comercial, que você tenha aí sua contabilidade e consiga apurar corretamente os seus lucros. Então, a gente vê que a distribuição de lucros pelo resultado, né, deste lucro ele já ter sido tributado na sua origem, ou lá pelo faturamento, ou tributando pelo imposto de renda, pela contribuição social, para que se evite uma bitributação, pelo menos pensando na premissa de ser isento, né, para que se evite essa bitributação de uma renda, de um resultado, a distribuição de lucros hoje ela é isenta. Então é aqui que nasce essa discussão, aqui que está o cerne dessa discussão, a essência. Por quê? Porque a distribuição de lucros, ela, do ponto de vista, né, pensando no sócio, no empresário pessoa física, na tributação na parte dele, a distribuição de lucros ela é muito mais barata. Você paga muito menos impostos ali, você economiza muito mais imposto, muito mais tributo, quando você destina uma parte maior ou todo o recurso financeiro ali do resultado como distribuição de lucros. Só que aí que está a questão. A Receita Federal, ela entende que você como sócio, ou você sócio de uma sociedade simples, que é uma sociedade de serviço na sua essência, ou você como um sócio administrador, ou um sócio que trabalhe na sociedade, a Receita Federal ela entende que por trabalhar na sociedade, em tese, você teria direito a uma remuneração pelo trabalho, em relação a essa atividade que você exerce, né, essa função que você exerce dentro da sociedade. Como que essa remuneração ela é paga, né? Ela vai ser paga de acordo com o entendimento da Receita Federal, tá? Que já tem essa tendência de pensar em situações que sejam mais pró-fisco, porque é o papel da Receita Federal, mas o que ela entende? Como você tem, como, como na essência você está exercendo uma atividade, você está trabalhando para a sociedade, esse direito de remuneração seria este prolabore que a gente está discutindo. Então, a Receita Federal entende que você teria que ter ali, no mínimo, um valor segregado da sua distribuição de lucros que compete à sua remuneração exclusivamente pelo trabalho, tá? Aí entra o prolabore. Aí, sobre essa remuneração segregada da distribuição de lucros, vai incidir INSS, você vai pagar imposto de renda, dependendo do valor dessa remuneração, dependendo do porte, né, do regime tributário, desculpa, da sua empresa. Você pode pagar aí até 20% de INSS patronal também, se for uma empresa do Simples Anexo 4, por exemplo, ou se for uma empresa do lucro presumido ou real, você vai pagar esses 20% sobre essa remuneração pelo trabalho e acaba ficando pesado, né? Só que a discussão, ela não para aí, a gente continua. E se, por exemplo, você decidisse não pagar, não fazer essa discriminação de prolabore para não pagar mais impostos e considerar tudo como distribuição de lucros? Pois bem, nesse cenário, a Receita Federal, exclusivamente a Receita Federal, tá? Ela pode, por não haver essa discriminação, considerar que tudo que você pagou da sua pessoa jurídica para sua pessoa física como um prolabore. Ela vai pegar o montante do que você transferiu, já que você não discriminou segundo o entendimento dela, e vai considerar que tudo aquilo é rendimento de trabalho. Aí, sobre esse valor, que é um montante muito maior, já que tem lucro embutido nessa remuneração, vai cobrar INSS, vai cobrar INSS patronal e vai cobrar imposto de renda também, ficando muito mais caro. Lembrando,
Este entendimento da Receita, ela publicou basicamente por uma solução de consulta. Então, eh, é um entendimento da Receita em relação a uma pergunta de um contribuinte, neste caso foi a solução de consulta 120 de 2016, então é um entendimento, de certa forma antigo, tá, a gente já vai fazer 10 anos aí, quase 10 anos dessa solução de consulta, mas é um entendimento, específico para um cliente de sociedade de advogados, talvez não seja exatamente o seu contexto, mesmo que, a solução de consulta ela tenha, esse efeito vinculante. Porém, para começar, a discutir aqui sobre a obrigação ou não, de ter esse prolabore, eu pessoalmente entendo que a gente tem que voltar lá na raiz, lá na base, para ver se existe essa obrigação. Então, para mim, a gente tem que ir lá na Constituição Federal e analisar, eh, o que eu sou obrigado a não, ou não, né, de fazer, de acordo com as regras da Constituição Federal. Quando a gente entra no artigo 5º, no seu inciso segundo, fica muito claro que a gente só é obrigado ou não a fazer algo, tá, decorrente de uma lei, né. Se houver uma lei que nos obrigue a fazer isso, então nós somos obrigados. Porém, quando a gente observa, o Código Civil, que é basicamente a nossa legislação onde é determinada essas regras cíveis, né, principalmente as regras de sociedades, a gente não observa, eh, uma obrigatoriedade direta de haver um pagamento de prolabore para os sócios. A gente consegue observar que, o Código Civil deixa bem claro que são os próprios sócios que vão, definir, que vão regrar sobre a forma de remuneração, dos participantes daquela empresa. Então então a gente vê que, na essência, você poderia escolher não ter prolabore, ter somente, distribuição de lucros, porque não existe uma obrigatoriedade legal, para que você pague este rendimento, para que você faça, no mínimo, essa segregação. Para dar mais substância ainda para esse entendimento sobre, a possível não obrigatoriedade de pagar prolabore, a gente, presenciou em fevereiro a publicação de um novo acórdão do CARF, basicamente o que que foi publicado, né, o que que seria isso? Um contribuinte discutiu com a Receita um termo, um assunto, que neste caso foi o prolabore, a divisão do prolabore, e a Receita não concordou. O contribuinte também não concordou, e aí, como que resolve? Eles sobem para o CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É lá que a gente observa a última instância administrativa, antes de ir para o judiciário. Se um cliente, se um contribuinte, ele não concorda com o posicionamento, com a autuação da Receita Federal, ele leva o processo administrativo dele para o CARF. E neste acórdão, que basicamente resume um processo já com os votos, já com as definições, a gente verificou uma nova tendência de entendimento desses conselheiros que julgam esses casos. Então, o caso ele é um pouco extenso, então eu só vou colocar a ementa para vocês verem que eu não estou inventando nada, né? Ó, então vejam aqui. Acórdão de 4 de a sessão foi em 4 de setembro de 2024, mas ele foi publicado, eh, em fevereiro de 2025, esse ano. Basicamente, a discussão deste processo é o que eu tô falando aqui para o vídeo de vocês. Tem uma empresa que paga, lucros, paga prolabore para os sócios da sociedade e elas chegam no entendimento de que, por exemplo, elas não têm essa obrigação, né, de acordo com o que eu falei, elas não têm essa obrigação legal de estabelecer um prolabore, podendo, eh, estabelecer somente distribuição de lucros como remuneração. E a Receita discordou, obviamente, e eles foram discutir este caso aqui, ó, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Olha que legal
o resumo, das decisões aqui do voto vencedor. Vou ler aqui estritamente o que está escrito. As remunerações feitas por meio de prolabore, essa remuneração que eu expliquei para vocês, a remuneração que decorre do trabalho, e participação nos lucros, nos resultados, devem estar cabalmente discriminadas, ou seja, na sua contabilidade, você tem que deixar, se você paga prolabore, você tem que deixar muito bem delimitado numa rúbrica o que é este pagamento de prolabore, sei lá, R$ 10.000, e o que é distribuição de lucros lá, descontando, debitando do seu PL. Aí você coloca lá numa rúbrica de distribuição de lucros, de maneira a evitar a incidência da contribuição previdenciária sobre o total dos valores pagos aos sócios à luz do disposto aqui da regulamentação do INSS. Então, essa distinção que você precisaria fazer, que você precisa fazer se você paga prolabore, ela tem como objetivo não só evidenciar uma contabilidade mais organizada, um perfil de gastos mais organizado, mas também evitar aqui tributação sobre valores eh, que não incidem em INSS, e é o caso da distribuição de lucros. O mais legal está aqui nesse segundo parágrafo. Não incide tributação, não incide contribuição social a título de distribuição de lucros, é o que eu mencionei, e dividendos aos sócios da sociedade, uma vez que não existe norma que obrigue a percepção pelos sócios de verba mínima representativa de prolabore, podendo a remuneração decorrer apenas de distribuição de lucros, não podendo esse fato ser tido como ausência de discriminação das verbas na contabilidade. Então veja que a maior instância administrativa hoje, que julga os casos administrativos, no mínimo, o conselheiro que teve, né, esse voto vencedor, ele está começando, né, eles estão começando a caminhar para um entendimento que diverge do entendimento da Receita Federal. Como eu falei, a Receita Federal entende que se você não discrimina nada, você coloca tudo como distribuição de lucros, por exemplo, você pode ficar sujeito, sim, à tributação de INSS e de imposto de renda sobre estes valores. Aqui não. O conselheiro, ele já, o voto vencedor, né, o resumo da decisão deixou claro que não, você não tem a obrigatoriedade de estabelecer verba mínima para pagar prolabore. Não há essa obrigatoriedade, como a gente viu na Constituição Federal. Então, se eu não tenho essa obrigatoriedade de pagar prolabore, eu posso pagar tudo como lucro e discriminar lá no seu balanço patrimonial, na sua contabilidade. E esta verba é toda de pagamento de lucro numa rúbrica de lucro. E o fato de só haver esta rúbrica de lucro não prediz, não pode fazer alguma alusão de que você não está fazendo as discriminações de forma correta. Então, pensando no nível da Receita Federal, porque, como a gente já sabe, a Receita Federal vai fazer, no fim das contas, o que for melhor para o governo, o que for trazer mais arrecadação. Porém, quando a gente observa num âmbito administrativo, em última instância, né, como é o caso do CARF, pode ser, tá? Não vou cravar, mas pode ser que o contribuinte, né, e a posição pró-contribuinte, visando principalmente economia tributária, esteja ganhando força, tá? Então, dessa forma, a gente poderia aí ter um cenário onde o sócio, mesmo que sócio que trabalhe na empresa, e ele não tenha prolabore e somente lucros, mas, como eu falei, é só um início, né? Isso aqui é só um acórdão isolado, tá? A gente precisaria ter mais acórdãos com esse posicionamento para a gente conseguir estabelecer aqui um padrão e talvez aí um posicionamento pró-contribuinte com mais frequência. Diante disso, qual seria a minha opinião acerca de ter ou não prolabore? Eu, como contador,
tá? Não sou um especialista jurídico, não sou advogado, não tenho essa expertise jurídica, mas eu, como contador, estudando a Constituição Federal, estudando o Código Civil, principalmente fazendo esses 2 estudos, na Constituição Federal, principalmente observando o que eu falei do inciso 2 do artigo 5º, onde fala que, eu não sou obrigado a fazer algo, em decorrência não sou obrigado a fazer algo se não há uma lei que me obriga a fazer isso, resumidamente. Eu entendo que, nesse sentido, é uma opinião pessoal minha, tá, que eu não sou obrigado a pagar, a estabelecer um prolabore. Se a Constituição Federal tem esse dispositivo, deixando bem claro quando eu vou ser obrigado a algo, quando eu não vou ser. E o Código Civil também deixa bem claro quais são, eh como que quem que vai estabelecer as regras da sociedade ali em relação às remunerações, que são sócios. Eu entendo que eu não sou totalmente obrigado a estabelecer um prolabore para minha sociedade, mesmo que eu trabalhe, nesta sociedade. Porém, eu sou uma pessoa que eu prezo, pensando em conformidade, em compliance, eu prezo pela paz. Eu prefiro ter paz do que, ter que discutir com a Receita Federal, ter que levar esse caso para o CARF, etc. Então eu sou uma pessoa que eu prezo pela paz. Eu prefiro pagar, eh nesse cenário, né, eu prefiro pagar, pelo menos um salário mínimo ali, de prolabore, de estipular, né, de segregar esse salário mínimo da minha distribuição de lucros e pagar ali o INSS, o imposto de renda e manter tudo em dia. Então, pensando nisso, eu chego nessa conclusão, né? Não sou obrigado, tá? Para mim não existe essa obrigação, na minha opinião. Você, empresário, você não é obrigado, tá, a estabelecer um prolabore, mas se você quer ter paz, tá? Se você quer ter tempo para empreender aí no seu negócio, se você não quer ficar se preocupando com, as possíveis autuações, com questões jurídicas para discutir isso administrativamente, para reunir precedentes, etc. Todo esse trabalho para conseguir ganhar uma discussão com a Receita Federal, sinceramente, estabeleça um salário mínimo, 2 salários mínimos no máximo ali, para você retirar de forma mensal, trimestral, não há uma obrigação nem de prazo, tá, de habitualidade para você fazer essa retirada, mas faça ali um planejamento mensal, arque com o INSS, com o INSS patronal, com o imposto de renda retido, se for ter algum imposto de renda, tá? Arque com esses impostos, pague esses impostos, fique em dia com a Receita Federal e foque no seu negócio, foque em desenvolver o seu negócio, em empreender. Na minha visão, esse é o melhor caminho, tá? Ter a noção de que você não é obrigado, isso você tem que ter noção. Na essência, você não tem essa obrigação, mas como você tem outras preocupações na sua vida que valem muito mais a pena do que discutir com a Receita Federal, de ter todo esse trabalho com a Receita Federal, estabelece um prolabore, um salário mínimo que seja, para você pagar mensalmente e discrimina esse valor, separa esse valor na sua contabilidade das suas distribuições de lucro. Para você que me assistiu até aqui, muito obrigado. Sua visualização ajuda bastante no canal. O canal está começando a crescer bastante. Ganhamos aí, acho que quase 30 inscritos em praticamente 2 semanas. Muito legal. Fica ligado que tem mais conteúdo vindo aí, falando sobre construção civil, falando sobre reforma tributária. E valeu!